Nós somos agradecidos ao Deus bendito, mais um tempo que nós, desde dezembro, temos voltado nossa atenção para os textos da Palavra de Deus, referindo-se sobre a vinda, a chegada, o cumprimento das profecias que por vários anos, no tempo da Palavra de Deus, anunciaram, profetas falaram da vida do Salvador, do Senhor Jesus. A semana passada nós tocamos no texto de Lucas capítulo 2, já vai abrindo a sua Bíblia lá em Lucas 2, de 10 a 12, eu vou ler hoje à noite também, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, alguns versículos ali em Pedro, daqui a pouquinho. Deixa-me dar uma notícia para a igreja. Hoje, pouquinho depois do meio-dia, nós recebemos um comunicado lá de Ribeirão Preto. A mãe da irmã Inês, a irmã Inês de vez em quando, de tempos em tempo, ela passa por aqui, ela vem a Barretos, vem à igreja. É uma irmã que eu já conheço por vários anos. Eu tenho 26 de casado, eu a conheço por 27 anos. Conheci década de 90, e ela hoje teve a senhora, sua mãe, partindo para a eternidade. É claro que ela, qual é o nome dela mesmo? Iracema? Iracema. Então, a dona Iracema já com mais de 80 anos. A Bíblia, no Salmo 90, nos ensina, Moisés poeticamente assim escreveu, que a duração, os dias da nossa vida, chegam a 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. O processo do envelhecimento rapidamente resulta na partida para a eternidade. É o chamado que o apóstolo Paulo disse para o homem e mulher de Deus, ausente do corpo, presente com o Senhor. É claro que ninguém aqui tem uma ideia de quando você vai partir para a eternidade. Não é apenas uma questão de idade. A morte não respeita idade, mas nesse processo de envelhecimento, alguns já estão, no que diz o texto aqui, vivendo essa realidade. Envelhecimento, e chega aquele momento que a pessoa dá algum tipo de suspiro, parte para a eternidade. A Bíblia nos ensina que depois desta vida há uma eternidade. Amém? Hebreus 9, 27. Como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ausente do corpo, Paulo diz, para o homem e mulher de Deus, presente com o Senhor. Temos orado por essa irmã, mencionamos os nossos contatos com ela, o nosso pesar. É um momento triste. A morte não é alegre para ninguém, embora a Bíblia diz que ela é preciosa aos olhos do Senhor, mas humanamente falando, nos entristece quando um ente querido parte para a eternidade. Vamos nesse momento nos colocar em pé. Vou ler 10 a 12, depois 1 Pedro, texto de Lucas, capítulo 2, melhor definição de Natal está aqui em Lucas 2, de 10 a 12. O anjo se manifestando com os pastores, e o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi, ou seja, Belém, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos será por sinal:
achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Primeira epístola do apóstolo Pedro, mais por fim da Bíblia, capítulo 2, versículo 3 e 4 por enquanto. Versículo 3 de 1 Pedro, capítulo 2. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para Ele, aliás, o Senhor aqui do versículo 3, referindo-se a Cristo, e chegando-vos para Ele, Cristo, aqui, um adjetivo para Jesus Cristo, pedra viva. Na sequência o texto diz, reprovada, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Jesus é a pedra eleita e preciosa. A preciosidade de Jesus, já na declaração do anjo com os pastores. Nós estamos entendendo sobre isso muito bem. Vamos orar nesse momento para darmos a introdução da palavra. Nosso Deus e Pai bendito, nos entregamos neste momento da pregação, do ensino da palavra do Senhor. Rogamos a direção do Santo Espírito. Ó Deus, o Senhor é o Deus bendito, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação. Temos orado pela irmã Inês, lá em Ribeirão Preto. Conforta, ó Deus, a família imutável. Ela viveu hoje a experiência da partida para a eternidade da senhora sua mãe. Nós sabemos o quanto a dona Iracema estava padecendo e entendemos que no plano e propósito do Senhor, o Senhor é socorro bem presente na angústia. Rogamos o conforto, o refrigério. É um momento triste, difícil. Nós queremos que a irmã Inês tenha a impressão de realidade de verdade, que há várias pessoas no seu contato, no seu relacionamento, no seu convívio, que estão intercedendo em seu favor, que ela não está sozinha, desamparada. Do Senhor veio o amparo, veio o cuidado, vem a proteção, porque Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e Ele é precioso. Entendamos sobre isso no nosso viver diário. Amém. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Assentai-vos. Natal não é apenas a expressão de nascimento de Jesus, mas é uma declaração de um anjo, portanto, uma declaração que vai além de uma comunicação humana, uma comunicação divina, pois na cidade de Davi, Belém, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Jesus, o Senhor, ou que é Cristo, o Senhor. Eu comentei com a igreja na semana passada, começando este texto, começando essa série de 2 mensagens, que algo interessante no Evangelho de Lucas é que Lucas foi bastante, eu diria, de uma compreensão boa, saudável, quando ele registra 2 nascimentos. O do primo de Jesus, que é João, que viria para ser o precursor. Ele registra também o nascimento de Jesus. Diz para você que o nascimento de João há uma diferença muito grande, há uma diferença significativa entre o nascimento de João e o nascimento de Jesus. E você percebe isso lendo o Evangelho de Lucas.
João nasce na sua terra, entre os seus parentes e vizinhos, no aconchego familiar. Jesus não. Nasce como um desconhecido, fora do privilégio de parentes e vizinhos, fora desse contato, acolhido num lugar que não era apropriado para ele, numa manjedoura, uma situação bastante simples, bastante simplória e humilhante, pois não havia lugar para ele na hospedaria ou na estalagem, senão aquele lugar onde José e Maria ali ficaram, na manjedoura, aquele coxo do animal comer foi colocado para o bebê. E o anjo, quando traz a manifestação do nascimento de Jesus, não a faz perante um público seleto e especial da mais elevada elite de Israel. Não, esse anúncio é feito para aqueles que eram marginalizados, conviviam com os animais e eram até então separados do convívio humano, considerados à margem da sociedade, aqueles que ninguém iria levar-lhes o comunicado para estar com alguém que havia dado à luz um recém-nascido, mas é a estes que no plano e propósito divino do Senhor Deus, o anjo se manifesta. É com os pastores que estavam no campo, guardando durante a vigília da noite, época do verão, o seu rebanho, talvez uma noite linda, magnífica, mas que a princípio, quando o anjo se manifestou, trouxe-lhes temor, espanto, medo, mas o anjo comunica-lhes que não era um momento para espanto e medo, era um momento para grande alegria. Uma alegria que invadiu o mundo e até hoje, nós aqui também, tal como os pastores, podemos desfrutar dessa alegria. Jesus veio e Ele é a alegria dos homens. Ele é precioso, amém? Ele é precioso. A declaração é preciosa. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E nós entendemos que os pastores, ainda além do anjo, presenciam um exército dos seres celestiais, louvando, cantando, glória, a multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Recebe a notícia? Toda essa apresentação angelical se retira. Os pastores, então, tomados certamente de uma impressionante comoção e alegria, deixam tudo para irem até Jesus e vão lá, divulgam a palavra que a eles fora dita acerca do menino. Maria guarda no seu coração. Nós entendemos a preciosidade, tanto para os pastores como para nós, da pessoa do Senhor Jesus. Ele é precioso, não porque ele é um entre muitos. A raridade é que ele é o único Salvador. Ele é o único, não há outro. Nós entendemos que ele, sendo o único, o sacrifício que ele fez pelos nossos pecados foi uma única vez para todos sempre. Ele encontra-se assentado eternamente à destra do trono. Destra é meu aqui, né? Destra do trono de Deus. Alguém vai dizer: você fez a destra ao contrário, a imagem aqui é ao contrário. Cumpriu um único sacrifício, porque ele é único. É o único mediador entre Deus e os homens. É Ele, é Jesus. Não tem outro ser. Ele.
a preciosidade também do Senhor Jesus, além de ser raro, Ele é o único. Nós entendemos sobre isso. O valor que sobressai da preciosidade dele. Ele é precioso por causa de quem Ele é. Não é meramente um profeta, alguém em elevada posição. Nele estão escondidos. Aliás, nele, perdão, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele, com isso nós queremos dizer que Ele é o Deus encarnado. Ele é Deus, o Deus Filho. Ele é Deus. O valor da preciosidade que sobressai exatamente pelo fato de quem Ele é. Ele é Deus. Entendemos também a missão da preciosidade de Jesus. Jesus Cristo é a resposta para todas, não algumas, mas todas as necessidades dos seres humanos. Todas, não algumas. Ele é vida e dá vida. E vida que vai além da vida física, a vida espiritual. A vida dele trouxe vida. Eu vim para que tenham vida, em João 10, e a tenham com abundância. Ele é vida e dá vida. A vida dele trouxe vida. A morte dele nos deu a redenção, a salvação, o destino eterno reservado para os que estão sem Cristo no inferno. A ressurreição dele vencendo a morte, a ressurreição nos justifica. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, ressurgiu dentre os mortos para a nossa justificação. E então, vem uma consideração para nós. Como podemos mostrar que Jesus é precioso para nós? O apóstolo Pedro, lá no texto do capítulo 2, ele diz: se é que já provastes que o Senhor é benigno. Ele aqui no versículo 4, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Como que eu e você podemos mostrar com a nossa vida, com o nosso viver, que Jesus é precioso? Confiando tudo a Ele. Confiando tudo a Ele. Ou seja, nossa esperança, como homens e mulheres de Deus, temos uma esperança. Essa esperança precisa repousar exclusivamente na obra de Cristo. Já foi realizada, completa. Eu estou em Cristo. A obra dele foi suficiente. Eu entreguei a minha vida, o meu viver a Jesus. Ele é o meu Senhor. Se é que já provaste que o Senhor aqui no versículo 3 de 2 Pedro, é Jesus. E o versículo 4, e chegando-vos para Ele, eu trago a minha vida e o meu viver para Jesus. Ele é pedra viva, reprovada, rejeitada pelos homens, mas para com Deus a pedra viva, ela é escolhida, ela é eleita, ela é preciosa. Nem a preciosidade, não há plano alternativo ou esperança de salvação. Não é o fato de alguém estar seguindo uma religião ou fazendo parte de uma comunidade, é o fato da pessoa estar em Cristo. É este Jesus que o anjo declarou que é a razão, o motivo de grande alegria
na terra. O anúncio do seu nascimento trouxe para o mundo uma mensagem: na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, ó Senhor. Eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, do povo judeu ao povo gentio. Jesus veio para todos. Vinde a mim, ele disse. Todos. O texto do profeta Ageu, o profeta profetizou que Jesus haveria de ser o desejado de todas as nações. E o ide para pregar o Evangelho, este Evangelho deve ser levado, anunciado até aos confins da terra. Por isso, ainda hoje, os missionários, os proclamadores das boas novas de salvação em Jesus Cristo, de um ponto ao outro do país Brasil e além do país Brasil, pregando no exterior. E cada vez mais o cerco se tornando de uma situação difícil, como sempre foi, não deveríamos estranhar. Pregar o Evangelho é algo revolucionário. Em meio a perseguição e dificuldades, a igreja primitiva avançou, indo por todos os lugares, anunciando Jesus Cristo. Ora, presos. Essa semana eu estava ouvindo um pregador falando do comodismo e da nossa frieza espiritual, e da minha também, no que diz respeito ao nosso envolvimento. Basta você, hoje está fácil fazer isso, não é, Felipe? Estatística. Comece a analisar o estado de mornidão da igreja cristã hoje. Há 30 anos atrás o povo era mais ousado, mais destemido, e nós estamos vivendo um momento de mornidão. E hoje, pode avaliar isso. Alfredo está me contando hoje, eu não sabia disso, que na bola de futebol, você acompanhou os times, os países representados da Copa do Mundo, aquela bola de futebol, a fonte é segura, é verdadeiro, você me disse, né? É verdadeiro. Tem um chip na bola que traz informações para os bandeirinhas, para o juiz, quando a bola saiu ou não saiu, observações que eles precisam, a quantidade de toques, até o time que tocou, não é isso? Quantidade de toques. Nós vivemos numa época de tanta condição, tanto recurso, e estamos enfraquecidos. Nós ficamos enfraquecidos. A igreja primitiva, tomada por uma ação do poder de Deus, nós precisamos desse poder, dessa obra em nós. Amém. Não é nossa humanamente, não fabricamos isso. Esse agir vem de Deus, pelo Espírito Santo, e por isso nós precisamos clamar essa obra do Senhor. Nos dias em que nós vivemos, não estamos bem. Então eu estava ouvindo esse pastor pregando, eu falei: Senhor, este homem é muito corajoso para falar o que ele fala. Corre o risco de ir preso a qualquer momento, pregando a palavra de Deus, combatendo o pecado e o mal. E pela primeira vez na minha vida, eu ouvi um pregador pregando. Vocês sabem que eu sou difícil de chorar. Eu fui às lágrimas. Falei: miserável homem que eu sou, Senhor! Estava a vontade de dizer: prega, pregador, mas a mensagem que ele estava pregando era de 2012, não era de agora. Olha o recurso aí. Eu tive a oportunidade de ser abençoado com a pregação, por causa da tecnologia que nós vivemos hoje. Aqueles que aceitam Cristo
Colocam toda a sua fé e confiança em Jesus. Amém? A sua fé e confiança verdadeiramente está em Jesus? Se estiver, as circunstâncias não vão tremendamente abalar. As más notícias podem chegar, mas você olha e fala, mas eu estou em Jesus. Jesus é precioso. Ele não me engana, não me decepciona. Ele é real. Eu tenho um Salvador. Eu estou em Cristo. Ele veio. É verdade. Tem muita gente que não acredita. Nasceu em Belém. A própria arqueologia vai levantando sinais e vestígios disso. A Bíblia, a palavra vai se cumprindo. Primeira Timóteo, aliás, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Este fato de estar confiando toda a sua vida a Cristo. Agora a minha vida vai melhorar porque eu finalmente me casei. Não, não é isso não. A minha vida agora vai ser diferente porque agora eu estou num bom emprego. Não é isso não. A sua vida vai ser diferente se cada dia Jesus fizer a diferença nela, na minha e na sua vida. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Deixa eu abrir aqui a minha. 2 Timóteo, capítulo... Estou chegando lá. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Há 37 anos atrás, eu deparei com esse versículo de 2 Timóteo 1, 12. Eu estava memorizando esse texto da palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz, está falando aqui, exortando Timóteo a fidelidade no ministério, em servir o Senhor, em dedicar. Cristo Jesus se manifestou, o qual aboliu a morte, trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. E Paulo foi constituído, imagine Paulo, foi constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Foi separado por Deus para pregar o Evangelho aos gentios. E ele diz, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E Paulo estava certo disso. A minha vida, eu tenho confiado tudo a Cristo, tudo a Ele. O interessante e importante que além de confiar toda a sua vida a Ele, você tem respondido corretamente, como a Bíblia nos ensina, você tem crido, vindo a Cristo. Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador, é o seu dono. Você pertence a Jesus. Eu e você não seremos felizes, não seremos alegres, nos distanciando, nos afastando de Jesus. Pelo contrário, a nossa alegria é estar mais perto do Senhor. Como aquele hino, mais perto quero estar de ti. Os melhores dias, pode avaliar para você mesmo, observar. São dias que você está na alegria de Jesus, amém? Na preciosidade de Jesus, onde você sente Jesus mais perto, mais próximo, mais real. Detalhes de acontecimentos que você percebe, isso é de Jesus. Isso vem de Jesus. É Jesus. É o meu Salvador, é o meu Senhor. Você para e observa assim, eu moro onde moro, tenho a vida que tenho, porque eu estou na bênção de Jesus. Ele se fez pobre para que por Ele fôssemos enriquecidos. Eu tenho Cristo, eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura.
preciosidade de Jesus para o povo de Deus. O precioso e a sua preciosidade no nosso viver. Uma outra consideração mostrando que Jesus é precioso, sacrificando tudo, se necessário, por Ele. Eu fiquei horas e horas meditando sobre isso, irmãos. Até que ponto nós estamos que poderíamos levar avante este fato? Eu vou sacrificar tudo, se for possível, ou se for necessário, por Ele. Quando nós consideramos o quanto Ele é precioso para nós, então, o fato de estarmos ou não dispostos a sacrificar tudo, vai ser uma realidade. Se ele é só um pouquinho precioso para você, você não vai estar muito consciente daquilo que você vai sacrificar por ele. Mas quanto mais ele for precioso para você, mais você vai estar disposto a sacrificar, se necessário, tudo por ele. Houve pessoas no passado que deram literalmente suas vidas pela causa de Cristo. Eu vi as lágrimas nessa semana no Coliseu. Os cristãos eram colocados e desafiados a negarem Jesus. Negue que Jesus é o Senhor e só César é o Senhor. E já os leões prontos para atacar aqueles cristãos. E eles diziam: não, Jesus é o Senhor. E soltavam as feras e vinham. E a pessoa da arquibancada depois iam lá e se jogavam: Jesus é o Senhor. E entregavam as suas vidas. E aí então eu disse: Deus, tira a culpa. Como se eu mencionasse isso: tira a minha covardia. Eu preciso dessa ousadia que vem do Senhor, porque os dias em que nós vivemos, paulatinamente, progressivamente, vai confrontando quem é e quem não é. Quem está pronto a sacrificar tudo, se necessário, por Ele. Talvez ninguém queira sofrer por Cristo, mas se Ele é precioso, estaremos dispostos a fazer. E Paulo diz que todos que piamente querem viver em Cristo Jesus vão sofrer, vão padecer perseguição. Entra a questão: o quanto ele é precioso? Eu lembro de um casal de idosos que, por causa de Jesus ser precioso para eles, eles caminhavam aqui pela Avenida 05 até do outro lado. Era bem longe para eles chegarem à igreja. E às vezes, quando estavam voltando para casa, caminhando a pé, pegavam chuva. O casal nunca contou isso para mim. Eu nunca soube a respeito disso da boca deles. Mas como que eu sei sobre isso? Um rapaz, uma vez, no estabelecimento comercial, não sei qual foi o assunto que surgiu, talvez da palavra de Deus, e ele disse: quando eu era garoto, um casal me levava à igreja, e às vezes nós tomávamos chuva quando estávamos retornando, porque era a pé a ida e a vinda. Ele tinha aquilo na lembrança dele, testemunho do casal, já idoso deixou para eles, a respeito de investirem, e porque Jesus era precioso, todo o esforço possível
do Senhor. O quanto algo é precioso para nós, vai demonstrar o valor que aquilo tem para nós. Jesus disse que uma pessoa que é um tremendo pecador, que é muito perdoado, o que ele falou? Muito ama. Todos nós viemos do lamaçal do pecado em condições diferentes de classificação humana em relação a isso. Mas tem pessoas que você fala, quem te viu e quem te vê, é uma transformação. Você percebe que realmente aquela pessoa, Jesus Cristo é tudo para ela. Primeiro, fator, consideração para mostrarmos que Jesus é precioso para nós, confiando tudo a Ele. Tudo. Segundo, sacrificando tudo, se necessário, por Ele. Terceiro, como crentes, mostramos que Jesus é precioso para nós, por nosso serviço incessante a Ele. A obra de Deus, o trabalho, não é que está sobrando trabalhadores, pelo contrário, está faltando. Por quê? A seara, e não o ceará, mas a seara, ela é grande. Ela é grande. E poucos são os ceifeiros. Mas detalhe, essa seara não é uma seara abandonada. Ela tem um Senhor. Amém? Ela tem um Senhor. E qual foi a observação de Cristo? Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Por mais que nós nos envolvamos e façamos para Cristo, nunca podemos fazer por Ele o suficiente. Às vezes você vai ficar cansado, abatido, mas devemos ter um alvo. Firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Irmão, nós somos apenas instrumentos. A capacidade, a condição, vem de quem? De nós mesmos? É com nossos recursos que nós vamos trabalhar para o Senhor? Não. É com os recursos divinos que vêm do Senhor, com a capacidade que envolve até o nosso pensamento, todo o nosso ser, que vem do Senhor, a obra dele. São recursos divinos. O apóstolo Paulo mencionou sobre isso. O trabalho para o Senhor. Você já imaginou se dado o momento fosse possibilitado a você? Vamos lá, vamos em 3D viver a experiência de Paulo servindo o Senhor. 3D naquilo que você sente como se estivesse na realidade da situação, não é assim? Irmãos, alguns iam gritar: Senhor, o mar está muito agitado, está muito difícil, tem pedras caindo no meu corpo, tem muitas pedras. E depois do apedrejamento, alguém ia dizer assim: leve-a, ou leve-o para o IML. Pai, não foi assim? O apóstolo Paulo, quando sofreu apedrejamento, foi dado como morto. Entrou na cidade, no dia seguinte estava na ativa de novo, envolvido. Domingo passado, vocês perceberam, vocês aqui, né? O pessoal da transmissão não, mas a Esther não estava no culto do domingo passado. A Esther pegou a comprovação do exame para a Covid-19, ela testou positivo. E no domingo à noite, até fiquei meio isolado com vocês aqui, já comecei uns pequenos sintomas. E na segunda-feira já estava com a minha garganta já bem
tomada, né, ruim. Fui afastado do trabalho, isolado. E aí alguém ficou me acompanhando, da empresa. Segunda-feira ela conversou comigo, todo o protocolo possível. Terça, como é que o senhor está? Estou tomando remédio. Qual remédio? Fiz uma série de perguntas para mim. Mandei o atestado da minha filha, aprovação. Segunda, terça, quarta. Aí na quarta-feira eu fui fazer o teste da Covid. Eu já não sei qual o número do teste, eu já fiz vários. Aí fui lá, como é que chama do cotonete? Tem um nome para isso? Suave. Fazer o exame do suave. Falei para a moça, você capricha aí, porque esse teste aqui é horrível. E a mocinha eu achei que tanto para fazer teste, ela já até pegou o jeito. Tá excelente. Perdi o trauma. Ela fez o teste. Falei, o senhor aguarda aí? Cheguei, não tinha ninguém na minha frente. Lá fiz o teste, aguardei. Ela veio lá com o resultado num instrumentozinho que é feito isso e mostrou para mim, olha, 2 risquinhos é positivo. Eu vi só um vermelhinho, um risquinho, só deu negativo. Não dá positivo. Posso até ter tido alguma coisa de Covid, mas deu negativo. Não dá positivo, deu negativo. E eu começo sintoma da Esther. Pior que eu estava com o mesmo sintoma da Esther. Ela deu positivo, eu dei negativo. Tudo bem. Deus não quis que desse positivo, tudo bem. Talvez. Eu estava aí da quarta-feira em diante, que eu fiz o exame, aí começou a dor de cabeça, tomei remédio. Até na sexta fui tomando remédio. Talvez eu realmente estivesse com Covid, mas já passou o período, agora, de sexta-feira para cá, fomos liberados. Ok, mas acontece. Mas domingo à noite eu estava sentindo um pouquinho mais batido. Mas Deus está cuidando. Eu comentei com o Balroberto, lembra do Balroberto que nós oramos no ano passado? Ele quase partiu dessa para melhor. Ele falou, agora está mais controlado, a vacina, tudo. Graças a Deus por isso. Recurso dele. Vem dele a condição. Nós temos que exercitar isso. Minha vida pertence ao Mestre, ao Senhor. Natal é mais do que um nascimento na tradução da expressão Natal. É a vida do Salvador, do Senhor Jesus. É o cumprimento da profecia, da preciosidade da declaração de um anjo ao fato de que ele, por Deus, é pedra viva, eleita e preciosa. E por causa dessa pedra ser eleita e preciosa, o texto de 1 Pedro capítulo 2, vamos na sequência aqui. 2 Pedro, aliás, 1 Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2. Aqui está o fato, ele é precioso, porque a Bíblia declara que ele é precioso. A Bíblia declara que ele é precioso. Pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então, como uma pedra viva, rejeitada pelos homens, reprovada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E Cristo, ele é a rocha dos séculos. E como rocha, ele é o fundamento firme sobre o qual podemos construir nossas vidas. Olha o que o versículo 5 diz. Cristo é pedra viva, ele é a pedra viva em nós. E vós também, como pedras vivas, pequenas pedrinhas, não é assim? Sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi escolhido por Deus para ser nosso Salvador. Esse é um fato precioso. A pedra viva, ela foi eleita, e ela é preciosa, eleita e preciosa, ainda que ela foi reprovada, rejeitada pelos homens.
mas para os que creem, ela é eleita e preciosa. Ali diz aqui, pelo que também na Escritura, versículo 6, se afirma: eis que em Sião, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina. Uma vez mais ressalta, ela é eleita e preciosa. E quem nela crer não será confundido. Eis que para vós, versículo 7, que credes, ela é preciosa. E para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a cabeça da esquina. Pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Se Jesus é a pedra viva, Ele é a rocha, subentende você que Ele é o fundamento, Ele é o alicerce da nossa fé. E a nossa fé em Cristo é uma fé vitoriosa, amém? É uma fé que vence. Em Cristo Jesus, eu e você, somos mais do que vencedores. Amém. Vencedor já era algo bastante impressionante, mas é mais do que vencedores, que vai além. Ele é precioso, foi escolhido por Deus. A Bíblia declara a preciosidade dele. Ele é o alicerce, ele é o fundamento da nossa fé. Mostramos a preciosidade dele. Agora, para a gente fechar, o que há no crente que torna Cristo precioso, senão a nossa fé, a nossa crença? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, parece loucura para ele. Mas há uma crença, há uma fé que te levou a Jesus Cristo. Ou seja, o Espírito Santo foi quem removeu as escamas dos teus olhos e fez você enxergar a preciosidade de Jesus. Amém? É o Espírito Santo, e é pela fé que nós apropriamos. Diz que a fé é a mão que agarra a Jesus, que agarra a Cristo. Uma joia só vai ser preciosa para você se ela tiver valor para você. E como resultado, pela fé, Cristo é precioso para nós. Nós não podemos agora vê-lo, mas podemos sentir o seu toque, o seu agir, o quanto ele é real. Você conhece Cristo como o seu Salvador, como o seu Senhor? Quanto mais perto você e eu estivermos dele, e quanto mais significado tiver a preciosidade dele, quanto mais valor tem Jesus, mais precioso ele é para nós. Precioso ele é, e nós somos aqui, o verso 9 de 1 Pedro, capítulo 2, ao ponto de dizer assim, vocês são a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Falando dos gentios aqui, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, por causa dessa pedra viva, eleita e preciosa, a preciosidade do Salvador, do Senhor Jesus Cristo, o fundamento, o alicerce da minha e da sua fé, da fé vitoriosa. E todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João capítulo 5, versículo 4. A fé que vence o mundo, a fé em Jesus. Não é a fé na religião meramente, não é a fé na igreja, é a fé. A Bíblia diz que a salvação é pela graça por meio da fé. A fé é o sim para a manifestação da graça de Deus. Não é obra sua nem minha não, viu? É obra de Deus. O
Nosso presente não veio pela chaminé, mas veio pela cruz. Natal é Jesus. Amém? Coloquemos em pé, porque o relógio já está me mandando embora. Vamos orar. Cada dia é único na nossa vida, por isso não podemos deixar para amanhã o que tem que ser feito hoje. Hoje eu estava aqui de manhã na igreja, fui embora 10 horas. O Felipe chegou aqui também, estávamos trabalhando um pouquinho. Eu não sei, irmãos, eu preciso avaliar mais com o Senhor Deus, porque eu estou com 40 e tantos anos na vida cristã. Você vai de escola dominical dia 25 de dezembro, isso é novo para mim. Eu tenho 12 anos, quantas vezes o Natal aconteceu no domingo e nós lá estávamos? Eu estava indo embora, eu vi uma igreja lotada, bem de manhã. O pessoal tudo em pé, não sei porque eles estavam em pé, mas no tempo que eu passei, estava em pé. Assim, eu falei, gente, esse povo pode ficar em pé, fazendo alguma coisa. Talvez eles estão fazendo assim porque é a obra para a salvação, não é? Estão dando valor nisso. E nós, que recebemos a salvação pela graça, e o sim é a fé para o presente de Deus, qual valor tem a preciosidade de Jesus para nós? Qual está isso na sua e na minha vida? Vamos refletir sobre isso. Eterno Deus, Pai Celestial, eu preciso da obra a cada dia, da palavra do Senhor. Eu preciso ficar mais perto de Jesus hoje do que eu estava ontem. Cada dia eu preciso ficar mais perto. Eu preciso ser tomado por essa preciosidade do Salvador. Ele é pedra viva. Ele é escolhido, eleito e precioso para o Senhor. Que o seja também para nós. O Senhor quer que ele seja precioso para nós, que Jesus seja precioso para nós. Os abençoados dias que o Senhor vai nos conceder, do novo ano que está chegando, que possamos empreender uma jornada abençoada desses dias, vivendo pela fé e usufruindo dos recursos que vêm do Senhor para o melhor empenho do nosso viver cristão. Abençoa, Deus, esta igreja, abençoe cada um aqui, aqueles que pela transmissão recebem a Tua palavra, que sejamos achados, sendo tocados, despertados pelo Senhor. Visita, ó Deus, o lar da irmã Inês em Ribeirão Preto, a sua família, que ela tenha o conforto que vem das eternas mãos do Senhor. Dá-lhe, ó Deus, a graça do Senhor, que ela tenha do Senhor todo o recurso que ela precisa nesse momento de tamanha tristeza, Deus, que é a separação de um ente querido. Oramos, clamamos em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Tenham todos uma ótima noite nesse novo começo de semana. Amém.